Fala, consagrados! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast, o podcast mais da hora dessa igreja. E antes da gente começar, né, hoje, infelizmente, meu brother consagrado Samuel não pôde estar, mas não vamos parar por conta disso. Já quero fazer aquele pedido maroto para você, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal aqui, seja bem-vindo à Casa de Deus, né, que tem conteúdos diariamente para abençoar a sua vida. E esse aqui é o podcast dos adolescentes, dos consagrados, a galera que não tem medo de ser diferente. E hoje eu estou aqui com ele. Que honra, gente. Hoje, não, eu tô honrado, cara. Eu tô honrado de estar aqui com ele, que é o consagrado da prateleira de cima. O cara é um nível mais alto. Luizão, meu brother Luizão. E aí, mano, beleza? Que honra ter você aqui, mano. Como eu disse, eu tô me sentindo já, né? Que honra. Tô me achando. E que aí? honra. Hoje tá pesado esse podcast, tá? Prepara a caneta aí, porque vai ser profundo o negócio. Tá pesado porque eu sou gordinha? Não, que você é consagrado, você é Entendi, espiritual. entendi. O cara que prega, toca, canta, bate palma, assovia. Acertou, bate palma e assovia, só isso. Cara, mas hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, é um tema que todos nós passamos, um tema que literalmente faz parte da vida. E nós vamos bater um papo aqui sobre as fases da vida. Profundo, olha, um tema profundo, né? E o que são essas fases da vida, né? Nós nascemos, aí tornamos crianças, aí de crianças nos preparamos para ser adolescentes, né? De adolescentes preparamos para ser jovens, sim, de jovens para adultos e sempre esse ciclo, né? Sim. E aqui no nosso caso, aqui no nosso contexto, né, os adolescentes, né? Nós estamos falando com os adolescentes e a transição de adolescência para a juventude é um negócio meio pesado, né? Esse choque de realidade que dá, né? De responsabilidade, né? De ter que trabalhar, eu tenho que ser homem agora, eu sou homem, né? Eu tenho as responsabilidades de um homem. Como você vê essa transição do adolescente para o jovem? Ah, cara, eu vejo como um momento necessário, né, do crescimento da vida do homem, não tem como. Se a gente for parar para pensar, né, que nem você mesmo falou, a gente passa por fases na vida. Então, tem a fase da infância, né, onde a gente é criança e não tem responsabilidade nenhuma. Vem a adolescência e aí a gente começa a se preparar para realmente começar a ter responsabilidades que começam quando você é jovem. E tem uma parte muito legal nisso tudo, né? Na parte quando a gente se torna jovem, a gente começa também a ter mais liberdade. E isso também gera mais responsabilidade, né? Quando a gente para avaliar isso, a gente vê que tem um peso, é uma fase legal, é uma fase que você para e pensa assim, poxa, cara, até agora há pouco eu estava de boa, meu pai me sustentava. Opa, agora eu preciso ganhar o pão. Mas eu também tenho outras coisas que são super legais. Por exemplo, a gente, né, homem gosta de dirigir em geral, né? Sim. 18 anos, cara, quero tirar carta, tal. Você tem que chegar nos 18. Sim, sim. Senão, é o benefício, né? É o benefício. Você chega nos 18, agora você pode dirigir. Sim, sim. Então, são fases... É legal essa transição, igual você falou aí. Tanto a parte boa, né? Porque também é muito bom você trabalhar e ter seu dinheiro, cara. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha acho que 15 anos, 15 para 16. E eu lembro que o primeiro celular que eu tive, porque naquela época adolescente não tinha celular, o primeiro celular que eu tive, eu comprei, cara. Tipo assim, eu trabalhei o mês inteiro e fui lá na loja 100, parcelei lá em 10 vezes e tipo assim, cara, eu comprei, tipo, a minha roupa eu comecei a comprar, né? Quando eu tirei carta, eu paguei a minha carta. Sim. Então é legal essa responsabilidade, também tem um lado bom, né? De você ter essas responsabilidades, né? Sim. E também um lado importante é dentro da igreja, né? Na nossa vida com Deus, né? Porque o patamar sobe, né? Sobe. Porque quando você é criança, você até tem aquela vida com Deus, tipo escola bíblica, naquele momento. Quando você vira adolescente, esse relacionamento já fica um pouco mais íntimo com Deus, né? Porque você conhece Deus de verdade, começa a ter experiências com Deus, né? No nosso caso aqui a gente sempre faz vigílias, né? Retiros, tal, congressos e nós começamos a conhecer a Deus de verdade. Só que aí também começa a ter as tentações, né? Começa a ter a investida do diabo. Quando você é jovem, é outro tipo de problema, né? Então, qual que é a importância para você de estar envolvido com a igreja, com a obra de Deus nessa transição, no nosso caso aqui, de adolescente para jovem? Né? Total. É extremamente importante. Pensa assim, ó. Você foi um cara que nasceu, né? Claro que não é hospital, mas... quase que dentro. Você quase nasceu aqui dentro e você permaneceu. Eu não tive esse privilégio, certo? Então, eu passei por coisas lá fora que eu preferia, de todas as formas, não ter passado, ou até mesmo, eu preferia ter sido orientado de outra forma.
né? Então, eu passei por coisas que hoje eu ainda colho frutos da minha fase da adolescência e da minha juventude, Sim. né? Se eu tivesse tido uma vida, um relacionamento maior com Deus desde o começo, com certeza eu teria sofrido menos desgaste, tanto emocional como físico, como até mesmo espiritual. Seria mais fácil, entre aspas, né? Exatamente. Teria tido um caminho mais fácil, um caminho mais claro, entendeu? Sim. Esse é o grande ganho de tudo. Eu acredito que esse é o grande ganho. Até porque a fase da adolescência é a parte que a gente conhece muita coisa, né? Sim. Que a gente não conhecia, né? Quando eu era adolescente, eu lembro que na época de escola... Eu sempre assim, como eu cresci na igreja, eu sempre fui o puro de tudo, o inocente, né? Então a molecada fazia as coisas, tipo, erradas e eu, tipo, não sabia, que eu nunca tinha vivido isso, né? Eu até lembro uma vez que na escola, um amigo meu levou uma revista Playboy. Cara, eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, cara, como assim existe revista disso, cara? Sabe, era um mundo para mim totalmente fora assim, da minha realidade. Então, é a fase que isso começa a aparecer, né? Esse lance de pornografia, esse lance de drogas, né? Na minha época de escola era mais os caras fumar maconha, né? Então, não tinha igual narguilé hoje, né? Que é muito mais fácil, né? Mas foi a época que eu comecei a conhecer essas coisas, né? Lógico que não me afetaram, porque eu já tinha formado dentro de mim os princípios, né? Formado quem eu sou. Mas é a fase que a gente começa a conhecer, né? E olha que diferença. Você, por já estar aqui, isso não te afetou tanto. Eu, por não estar aqui, cara, me arrebentou a minha vida desde o começo, quando eu vi a primeira revista dessa na minha vida. Caramba. Infelizmente, eu não tive esse caminho. Eu não sabia que aquilo era pecado, entendeu? Sim. E eu, graças a Deus, eu sempre fui muito cabeça. Eu nunca usei nenhum tipo de droga. Nunca fiquei bêbado na vida. E mesmo na época que eu estava... não estava na igreja, né? E você tocava na noite, né? eu tocava na noite, cara. E assim, mesmo tocando na noite, cara, eu era o que voltava dirigindo, porque eu não bebia, né? Tava sóbrio. Cara, na época eu namorava. Então, assim, eu tinha alguns princípios que hoje eu tenho certeza que são cristãos, mas eu nem sabia. Sim. Mas, em compensação, teve outros que foram totalmente deturpados por causa do que o mundo me ofereceu. E eu também não sabia. Olha o quanto é importante crescer dentro de uma igreja. Sim, e sim. crescer, né? Não dá para ficar também lá pro resto da vida, Exatamente. né? E até uma coisa interessante disso daí que você falou, tem um lado seguinte, essas coisas que o mundo oferece, que o diabo oferece, aparentemente não são ruins, não são coisas ruins, né? Então, assim, se você não tem essa base aqui dentro da igreja, você cai, porque é um negócio bom, é um negócio gostoso. Né? Aparentemente, né? Momentaneamente é um negócio gostoso, né? Tem um exemplo simples disso. Você gosta de pudim? Sim. Gosta de pudim? Acho que a galera também gosta. Beleza. Hoje você vai almoçar pudim, beleza? Tranquilo? Top. Tranquilo. Vamos jantar pudim? Não. Beleza, dá pra jantar pudim. Não. Amanhã você vai tomar café da manhã pudim. E vai ser almoço e janta pudim. Toda hora pudim. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Pudim é gostoso, cara. Mas come ele todo dia pra você ver. Uma que você vai ficar maior que eu é que eu sou gordinho. E outra é o estrago que ele vai fazer no seu físico. Sim. As ofertas, Saúde, né? as ofertas do mundo vão fazer a mesma coisa na sua saúde, mas na sua saúde espiritual. Sim. Você vai comer pudim todo dia. O pudim, a primeira garfada até que é gostosa, mas e o resto? Chega uma hora que você não empata. Você fala, não quero mais. Chega, né? O pudim é a mesma coisa que um pecado, entendeu? O pecado ele vai virar para você, ele vai aparecer de uma forma atraente e gostosa. Sim. Mas vai chegar uma hora que você não quer mais ele e você não consegue parar. Sim. E até um outro ponto que eu ia falar também, que você comentou de estar na igreja, também só estar na igreja não adianta, né? Você vir frequentar um culto não adianta, né? Que é o ponto que você falou de crescer, né? Cadeira? Você pode estar aqui dentro da igreja, e uma coisa que eu falo bastante para os adolescentes, né? Você pode ir para o inferno vindo todo domingo no culto. Sim. É o crente cadeira, né? E imagina assim, eu fico imaginando para o cara que cresceu na igreja chegar no inferno, cara. Pô, eu sabia, cara, né? Eu tinha a escolha de viver, né? Sim. Então, assim, como é importante esse amadurecimento espiritual também, né? De entender, assim, porque tem muita gente que cresce na idade e espiritualmente continua criança. Né? Exatamente. E então isso é muito importante também, esse amadurecimento, né, espiritual. E o prejuízo, né, cara? Porque assim, Deus ele não precisa da gente.
Ele pode fazer o que ele quiser. Só que ele gosta tanto da gente que ele usa a gente para fazer o que ele quer. Sim. Olha que legal, né? Só que quando a gente estaciona, cara, você vai servir para quê? Sim. Então, assim, hoje eu conheço Gênesis, certo? Beleza, você tem um conhecimento. Mas não dá para ficar só sabendo de Gênesis. Sim. Porque a salvação, ela está descrita em toda a Bíblia. Como é que você vai explicar da salvação? Alguém vai precisar. Então, se você estacionar em qualquer área na sua vida, principalmente assim, na idade, né? Poxa, vai servir para quê? Eu quero continuar da adolescentes pro resto da minha vida. Cara, vai ter um grande prejuízo sobre isso, né? E até pensando na Bíblia, que a gente estava comentando antes de começar a gravação, na Bíblia temos vários casos disso, né? Você pega, por exemplo, Daniel, né? Igual você comentou. Daniel foi pro cativeiro babilônico que ele era adolescente. Sim. Não lembro agora se na Bíblia fala quantos anos ele tinha, mas ele era adolescente para jovem, né? Um estudo fala que foi entre 17 e 20 anos que ele foi ungido já para ser rei. Então, assim, durante a adolescência, ele matou urso, leão, ele foi preparado para ser rei. Olha a importância da adolescência. Ele virou jovem e ele foi ungido para ser rei. Sim. E ele assumiu o reinado quando ele era adulto, Sim. com mais ou menos 30 anos. O estudo fala que é mais ou menos isso, tá? Então, olha como é importante ter as fases bem cumpridas na nossa vida. Davi é um caso. Sim. Se a gente vamos vir para dentro da igreja, vamos pegar o pastor Clóvis e o pastor Jorge. Sim. O pastor Jorge, eu não tenho certeza, mas ele deve ter 88 anos, 89, alguma coisa assim. Ele tem mais ou menos 60 anos de ministério. Vamos fazer as contas. Com quantos anos ele assumiu o ministério? Sim. Ele já começou a crescer nesse sentido, né? 18, 19, Sim. 20 anos por aí? Sim. Pastor Clóvis, hoje ele deve ter o quê? Uns 55? Por aí. Tá. Ele tem 30 de ministério? 30 e pouco acho que ele tem 35, se eu não me engano. 35. Se ele tem 55, ele assumiu... Ele foi ungido pastor com 20. Sim. E se fosse hoje, né? E aí? Se fosse ungir os jovens e adolescentes da igreja, será que a gente teria? Exatamente. Tem um estudo agora, até a gente estava conversando, né? Os cientistas da Austrália estão falando que a adolescência agora vai até os 25 anos e a juventude até os 40. Tem gente hoje com 40 anos que não sai da casa dos pais. Sim. E quer que o pai sustente. Sim. Eu lembro de um exemplo, cara, eu contei num outro podcast, eu não lembro com quem que estava aqui, que eu trabalhava numa agência do banco, né? E aí eu lembro que um senhor um dia chegou lá para falar comigo, um senhor de idade, devia ter uns 70 anos de idade. E ele falou assim, viu, como que faz para trabalhar igual você trabalha assim? Eu expliquei. Eu falei, a empresa é assim, tal, né? Manda o currículo por lá e tal. E aí ele pegou e falou assim, não, porque eu tenho um filho de 35 anos em casa que não quer trabalhar, eu que tenho que sustentar ele, que ele não quer sair de casa. E aí que ele falou, eu fiquei, cara, o maluco tem 35 anos, mano, e o pai que banca o cara, né? Tipo, isso Olha 3, o prejuízo na vida dele, o prejuízo na vida do pai dele, pai cara. Tem que arrastar o tem cara. Tem que arrastar junto, o cara. Né? Pô, Faz vergonha na cara, né? Me ajuda aí, né? Pô. Me ajuda aí, consagrado. Mano, se mexe, né? Vamos trabalhar, velho. Então. O prejuízo é muito grande, cara. E assim, se a gente for aplicar isso no reino de Deus, o prejuízo é grande. Sim. Né? Se me permite, nós estamos aqui falando para adolescentes. Cara, a melhor coisa é você pular a fase. Tipo assim, você não joga videogame, mano? Então, tipo, você tá lá, fase, né? Você precisa passar aquela fase para continuar, seja qualquer jogo. Sim. A nossa vida é igual, não muda nada. Só que na hora que você passa de fase, a próxima é um pouquinho mais difícil. E a outra é um pouco mais difícil. Tem mais responsabilidade, tem mais coisa para fazer. Sim. Entendeu? Tudo isso impacta, né? Eu acho, pensando aqui no nosso caso, né, do nosso público, né, de adolescentes, é muito importante, eu queria que você falasse um pouco dessa transição do adolescente para a juventude, no nosso caso, no nosso contexto aqui na igreja, né? Sair do Adoles, do MCA e entrar no JA. Por que você acha que isso é importante? Porque eu penso assim, na nossa vida física, né? Uma criança, ela toma leite, né, para poder fortalecer e tal. Mas quando essa criança atinge, sei lá, 3, 4 anos de idade, já não é o suficiente mais. Ela tem que ter uma comida. Sim. Quando ela faz 12 anos, o que ela comia quando era criança não é mais suficiente. Tem que aumentar um pouco a dose. Né? E na nossa vida espiritual também é assim, né? Igual você falou aí dos desafios que são outros, né? Responsabilidades que são outras. Não dá para você sair da idade de adolescente e continuar se alimentando do alimento de adolescente, vamos dizer assim. Não né? dá. Então, por que você acha que é importante essa transição do adolescente para a juventude? Né? No nosso caso aqui dentro da igreja. Cara, é simples, na verdade.
A nossa vida, ela exige que a gente cresça. Senão você vai ficar apanhando do mundo lá fora. A primeira coisa é essa. Você vai chegar lá fora e vai ficar ouvindo dos outros que o que você está vivendo é uma mentira? Ou você vai viver isso e provar com a sua vida? Sim. A juventude, quando você sai dos adolescentes para isso, essa oportunidade se torna maior. Quando você falou disso de alimento, eu acho legal a gente pensar numa árvore, né? Quando você pega uma árvore nova, pensa o seguinte: você planta ela está pequenininha, ela vai se alimentando do solo, beleza, ela vai crescendo, certo? Então ali a gente está na fase infantil da árvore. Sim. E aí ela cresce, ela tem mais nutriente, ela toma caule, começa a ter corpo e ela vira jovem. Quando ela está jovem, ela tem que começar a frutificar, cara. Nossa, excelente. Não dá para parar. Sabe que a única árvore que não cresce é bonsai, que é uma árvore velha, que é moldada numa forma de criancinha para ficar lá e nunca mais sair daquilo. Sim. A gente não pode ser um crente bonsai. Pega essa, não seja um crente bonsai. É verdade, mano. Não dá, cara, porque assim, você cresce para dar fruto. Esse é o grande X. A influência que você tem na sociedade quando jovem é maior do que quando adolescente. E não que o adolescente não tenha influência, ele tem. Só que aí a gente já está falando de um cara ou de uma mina que já não é mais um adolescente. Sim. Ele já é visto como um homem, como uma mulher. O jovem, ele já está na fase, ele tá com o pé ali na fase adulta já, certo? Sim. Por mais que às vezes o jovem ainda está vivendo com pais e mães, ele está caminhando para criar a família dele. Isso é dar fruto, Sim. certo? O crente ele tem que dar fruto. Se ele não dá fruto, para que ele está aqui? E até a Bíblia fala, né, que se não der fruto, corta. Exatamente. Por que eu vou ter um crente que quer, por exemplo, assim, ó, imagina você ter um adolescente de 25 anos, cara. Não funciona, né? Você vai ter que pedir, por exemplo, o adolescente, para vir numa vigília, ele precisa de uma autorização. Poxa, a gente vai ter que fazer a mesma coisa com um jovem de 25 anos, não os adolescentes? O pai vai ter que assinar. Só aí mostra que a responsabilidade do cara não cresceu. Sim. E a Bíblia tem fases. Quando você vai... vamos pegar Davi de novo. Poxa, Davi ele foi criança, ele matou o urso quando ele era adolescente para criar, para se tornar um homem de Deus, para ser ungido como rei quando era jovem e assumir quando era adulto. Sim. E quando ele assumiu quando era adulto, o bicho pegou. Sim. Não foi moleza. Se você não cumprir a sua fase de crescimento, cara... E isso aí, voltando na Bíblia, né? Igual você falou, Davi, José foi um exemplo disso. José, mano. Porque José, imagina, ele foi criado né, dentro da casa do pai. E quando adolescente, lá com 17 anos, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, ele teve que amadurecer. Sim. Porque imagina se ele vai como escravo pensando igual criança, né? Foi preso. E aí ele só assumiu como governador do Egito quando? Quando era adulto. Então, assim, cumpriu as fases. Daniel, lá na Babilônia, até Jesus mesmo. Jesus assumiu o ministério com 30 anos, quando tinha maturidade para aquilo. Exatamente. Então, é muito importante essa transição, porque, novamente, como a gente conversou, os desafios são outros, né? E o diabo vai oferecer outras coisas, né? Porque, por exemplo, na escola hoje, o adolescente tem um tipo de tentação, vamos dizer assim, né? Quando ele vai virar jovem, vai para a faculdade, é totalmente diferente. O buraco é muito mais embaixo. Vai ser crente na faculdade. Exatamente. É muito mais embaixo. Né? A minha esposa comenta, né, quando ela fez faculdade, que as festas que tinham lá, tipo assim, é coisa de louco. Tipo, coisa de, assim, que você vê nos filmes, assim, sabe? Ou pior, pegação, todo mundo, né, enchendo a cara e tal. E tudo muito fácil, né? Então, se você não amadurece a sua mentalidade nessa transição, né, você cai. Você pode até ter sido adolescente, um baita de um crente. Se você não amadurece para a próxima fase, quando chegar lá, você cai. Porque o desafio é outro. Né? E assim, né? A gente sempre fala sobre isso. A construção de uma pessoa é igual construir um prédio. Então, qual que é a base? A infância e a adolescência é a base. Quando começa a subir o prédio, você tem que começar a colocar as estacas, as colunas. Sim. E aí depois você põe peso, cara. Sim. Certo? Senão não aguenta. A palavra de Deus, se você parar para pensar, ela é a nossa base. Sim. As nossas ações começam ali na adolescência. A juventude nossa vão reforçar o nosso propósito de vida, o nosso chamado, aquilo que a gente foi criado, o nosso pastoreio e etc. Sim. Certo?
E tudo vai se consagrar e vai glorificar a Deus. Só que isso só vai chegar na sua fase adulta. E é engraçado, isso é interessante, porque, lógico que isso pode acontecer, né, em outras situações assim à parte, mas na maioria pensando na Bíblia, né, na maioria dos casos, as pessoas que foram grandes na Bíblia cumpriram isso depois de jovens, né? Tem até o exemplo lá do rei, que foi rei criança, né, e tal. Mas 90% aconteceu quando já era da fase de jovem para adulto, né? Porque tem maturidade para aquilo, né? Então é muito importante essa transição, né, de maturidade, de pensamentos, né, de vida com Deus. Sim. Né? E a formação no nosso caráter, ela tem a grande parte dela entre 7 e 17 anos. Até 17 anos, cerca de 95% do nosso caráter está 100% formado. Falta 5%. Sim. Então, assim, se você não passar de fase, você vai ter um caráter de criança. Uau. Ou você vai ter um caráter de adolescente quando for adulto. Sim. Ou, cara, você vai ser um adulto que não tem base nenhuma. Sim. Vai chegar ao mundo aí fora, vai falar assim, ó, você está demitido. E aí? O cara Cara, vai se chorar mata. pro resto da vida? Ou ele vai levantar e falar assim, peraí, eu conheço o Deus que eu sirvo. Sim. E eu vou lá, e eu vou procurar um emprego, e eu vou me capacitar, e eu vou para cima, e eu vou mudar a E sociedade isso onde eu tô. vai acontecer, né? Vai, acontecer. cara. Todo mundo vai passar por Você isso. já foi cara. mandado embora? Já. É nóis, eu também. Não é moleza não, hein? É triste, cara, é triste. Mas assim, faz parte, cara. Né? Faz E parte. até os desafios, né? Que nem nós dois somos casados, né? Quando você casa, o desafio é muito maior, né? Então, assim, não tem como você construir uma família, igual você falou atrás, sem ter essa maturidade, né? Sem ter essa cabeça de adulto, né? Você volta atrás do seu casamento? Não. Você quer voltar para a sua juventude? Não. Também não, cara. Esse é o grande... Porque a gente aproveitou a fase, né? Exatamente, esse é o grande X, sabe? Eu tive a minha adolescência, eu joguei bola, eu curti, eu brinquei de esconde-esconde, beleza. Isso foi na minha adolescência, tinha essa liberdade. Quando eu era jovem, eu também jogava bola, eu dirigia, na época eu tocava, né? Eu ia tocar na noite, eu não aconselho, né? Hoje não Esse mais. É para um outro podcast. Isso é pra um Esse aí, outro o Luizão vai vir podcast. contar a vida dele aqui. Mas eu fiz aquilo que... Eu comecei a ganhar dinheiro na minha juventude, casei. Cara, quando eu casei, eu falei, eu estou construindo minha família. Então, eu passei a minha adolescência, eu passei a minha juventude, eu estou na minha fase adulta, cara. Sim. Não dá para viver como um adolescente. E não dá para perder uma fase do meio, entendeu? Não dá Sim, para pular pular. daqui lá na frente, porque alguma coisa vai faltar no meio do caminho. Sim. Uau. Cara, muito bom. E para a gente encerrar aqui, eu acho que é importante a gente falar para você, né, adolescente que está assistindo, você que está nos acompanhando. Aqui na nossa igreja nós temos esse trabalho, né, tanto dos adolescentes, do MCA, mas também tem o JA, né? E eu frequentei o JA por muitos anos. Eu saí dos adolescentes, eu tinha 17 anos, eu acho. 17 para 18, se eu não me engano. E eu já tocava na banda jovem, né? Já era da banda jovem. E eu fiquei muito tempo no JA, né? Até eu casar. E hoje eu tô em outra fase, né? Mas eu passei... E até hoje ainda apareço de vez em quando aí. Então, assim, é importante você que é adolescente, que está nessa transição, né, de idade. Até porque, Luizão, os assuntos que a gente fala no MCA, pro cara já não serve mais. Não tipo, serve. Né? A gente fala, você não pode namorar. Mas o cara tem 18 anos, fala, eu tenho 18 anos, não posso namorar. Já pago só as contas, já dirijo, já tenho meu carro, não posso namorar. Então, assim, o alimento que é entregue é diferente, né? Então, assim, é muito importante vocês passarem essa transição, né? Não é que a gente está expulsando você do MCA, não é isso, mas como nós falamos aqui, os desafios da vida aumentam, né? E você tem que ter um alimento mais sólido para isso. Em alguns casos, né, Fê, a gente precisa entender que se o nosso propósito de vida for voltar um dia para os adolescentes, vai acontecer que nem você. Você era dos adolescentes, você passou pelos jovens, você casou e agora você é um líder dos adolescentes. Sim. Né? Eu cheguei na igreja já jovem, eu passei pelos jovens, me casei e hoje a gente trabalha na liderança dos jovens. Sim. Isso é natural. Você tem que crescer para ser um abençoador de alguém lá atrás. Para trazer isso essas vai pessoas. acontecer, isso, cara. Você vai ter um filho. Seu filho vai ter que passar por tudo isso, Sim. porque ele vai olhar para o pai e falar assim, meu pai fez. Entendeu? Isso é muito interessante. O cumprimento das nossas fases no tempo certo vão aumentar o propósito da nossa vida, a execução do nosso propósito. Sim. Sabe? Hoje eu só sou o que eu sou porque eu cumpri a fase dos jovens. Sim. Eu queria muito ter chegado nos adolescentes. Eu não tive essa oportunidade. Mas se eu tivesse nos adolescentes, eu queria ter cumprido tudo, cara, sabe? O maior sonho da minha vida seria ter chegado nos adolescentes. Para mim não rolou.
Mas pra galera que tá aqui, pô, tá acabando os adoles. E agora? Mano, eu Não tô vou vir indo mais, pros né? jovens, né? Não vou vir mais. Vou sair da igreja. Não, cara, ó, tô chegando nos jovens. Agora tá na hora de dar um passo além, Sim. sabe? Tá na hora de eu ser o abençoador. Começa ali. Sim. Ah, mas nos adoles eu não posso. Eu devo. Só que assim, o adoles é a preparação. Vocês fazem um trabalho fantástico, cara. Eu sou admirador de vocês. Mas quando chega para os jovens, tá na hora de você exercer o que você aprendeu no adoles, né? Sim. Eu ia falar no MCA. Ó. Tá na hora de você executar aquilo que você tem no coração no adoles para os jovens. Sim. E para os próximos. Até que um dia você vai ser colocado 100% do seu chamado. Lembra do Samuel? Sim. Samuel passou pelos adolescentes. O Samuel da Camila, tá? Sim. Ele passou pelos adolescentes, ele foi líder de jovens. Hoje ele é um líder de homens. E diácono da igreja. E diácono da igreja. Ele cumpriu as fases. Sim. Então, nossa, cara, que conversa profunda. Eu gostei muito desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa maturidade, né, de entender que os ciclos passam. Né? Os ciclos, eles acabam, começa outro, acaba e começa outro. E, Luizão, que honra ter você aqui, cara. Vamos trazer você mais vezes aqui. Eu que fico honrado. E com certeza tem muito para agregar na nossa vida, aí, na vida dos consagrados, dos adolescentes. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e deixa o seu like aí. Ajuda nós aí. Ajuda nós aí, Faz sua irmão. parte aí, irmão. Pô, compartilha pra galera aí. E aí, semana que vem tem mais. Aguardo vocês. Deus abençoe. Falou, galera.